Olá pessoal, esse vídeo irá mostrar a vocês como pessoas usam acusações falsas e o poder do governo para poder tirar custódias de menores de pais e mães. Olá pessoal, então vamos lá. Vou falar para vocês algo muito triste e a história minha é a história de muitas outras pessoas também em certa parte. Vamos lá. No começo do meu divórcio, eu fui acusado de violência doméstica, né? Não teve nenhuma prova, não tinha nada, completamente nada. Geralmente, caso de violência doméstica tem alguma coisinha, porque existe briga entre o casal, né? Tem alguma coisinha. Nesse caso não tinha nada. Aí depois disso, a minha ex acusou eu de fraude e ela, aparentemente, secretamente, ela foi e fez uma maneira de que ela aparentemente conseguisse cancelar a minha licença de motorista, tá? A minha carteira de motorista. Eu, sem saber disso, estava dirigindo, eu ia, buscava minha filha na escola e eu via que ela estava lá na escola com o carro de polícia, conversando com a polícia, nervosa lá, e eu via que foi várias vezes isso aconteceu. E eu ficava, mas o que está acontecendo? Por que ela está aqui? Como eu não devia nada, e a polícia também atuou super bem também, porque a polícia não veio a mim, porque eles não tinham nenhum motivo legal para vir a mim. Eles viram o que ela também estava querendo fazer. Disso acontecendo, ela não se conformou, ela foi na corte de família, na justiça de família, na vara de família, e aí ela falou, o advogado colocou que eu não poderia ficar com a criança, com a minha filha, por causa que eu estava dirigindo com a carteira, não tinha carteira de motorista, não poderia dirigir, não poderia ficar com a criança. Eu tive que levar pessoas, isso na época que estava começando a época do Uber, eu contratei umas pessoas, né? E eu levei na corte, mostrei pro juiz, o juiz fez eu concordar que eu não ia dirigir a criança, ficou por isso. Depois, um investigador privado, para filmar, ver se eu estava fazendo com a criança alguma coisa. Depois disso, recentemente, agora em 2021, e só para deixar vocês sabendo, essa luta judicial já vai quase 7 anos já. E ela não para. Agora mesmo, recentemente, em 2021, ela pegou e fez uma denúncia de negligência médica com o Departamento de Famílias, Crianças e Famílias, que se chama aqui DCF, né? DCF. Eles investigam tudo que tem a ver com coisas que é feita contra crianças, certo? Aí eles vieram na minha casa com polícia e tudo, e ela, na sua acusação, que ela falou que eu não estava dando remédio, que eu não acreditava em remédio, dar remédio para criança, ela falou, olha, tem mais alguma coisa a mais aí, e que eu não quero falar para vocês, porque eu vi como é que é as leis da Flórida, e não uma acusação falsa, sabe como é que é, mas tem um negócio aí que eu quero falar para vocês, tem algo que está acontecendo aí. Ela plantou a semente neles, que tinha alguma coisa errada ali, eu e minha filha. Aí eu tive que, resolver esse problema. Eles fizeram a investigação, não deu em nada. Eu tinha uma viagem de férias para o Brasil. O advogado dela começou a falar, não, você cancela a sua viagem, você não vai com a sua criança. Já não é a primeira vez, certo, de que ela tenta não deixar eu viajar com a minha filha para o Brasil. E essa vez eles colocaram um pedido na justiça de emergência, colocaram um dia antes de eu viajar,
Vocês já sabem quanto que que você já fica já estressado para você se arrumar suas malas, arrumar tudo, planejar o planejamento todo. Aí agora você tem que ir na justiça, né? Que tem uma audiência de emergência lá. Nessa audiência de emergência eu fui, argumentei os vários estatutos, os estatutos que eu possa viajar, estatutos que eu sou pai, que a justiça não deveria estar interferindo na minha vida se não existisse algo que tenha a ver com perigo com a criança e tudo isso e tal. E isso, né, um estresse danado, mas não era a primeira vez também, porque ela já tinha feito isso antes. Outra viagem que eu já tinha feito para o Brasil, ela me acusou que eu tinha raptado a criança, que a criança estava em perigo. E eu dessa vez, né, consegui que eu pudesse viajar depois de argumentar lá. E aí fui viajar. Quando eu tô viajando, antes de viajar mesmo, o advogado dela estava falando para mim que ele queria que um ginecologista visse a minha filha, que parecia que a minha filha tinha umas atividades inapropriadas. O que ele estava querendo dizer, aparentemente, era de que eu estava molestando minha filha sexualmente. Tá, tudo bem. Eu depois fui checar até mesmo esse advogado e eu vi que esse advogado tinha várias coisas, tipo, pessoas reclamando dele na internet, porque eu via que ele fazia muitos e-mails que ele me mandava com muitas ameaças, né? Tudo bem. Eu tô no Brasil, eles estão falando chamando o FBI, que o FBI vai me prender, que isso, que aquilo e tal. Quando eu volto, mais ou menos 2, 3 dias depois que eu voltei, sem eu saber, a minha ex-esposa pega a criança, leva a criança num hospital em West Palm Beach, que é mais ou menos 1h20 de onde eu moro, e daí, sem eu saber, e ela queria ir num específico doutor nesse lugar. Minha filha pedindo para ela, olha, eu não me sinto confortável ver médico homem, eu quero ver médico mulher. E minha filha tem 9 anos e meio de idade. E aí, Não. Ela queria ir neste médico. Tinha que ser esse médico. E é um médico, não importa se a filha queria que fosse uma mulher ou não, tinha que ser esse médico homem, tinha que ser ele. E ela foi, por obra divina, ou sabe lá Deus o que, nesse dia apareceu outro médico com um estudante de medicina e eles falaram que queriam observar esse procedimento. Nisso daí, esse médico que não sei se estava para fazer alguma coisa errada ali, que o que indica, por causa que eu vi de que existia a mesma rua do escritório de onde é esse médico, em Miami, é a mesma rua do advogado dela. Eu não sou de Miami, eu sou de uma área longe de Miami, não tem nada a ver. Por que um médico desse de Miami, né? Outra coisa, a advogado dela já tinha indicado que ele tinha falado com algum médico, certo? Que ele queria que eu concordasse para poder levar a criança, certo? E a outra coisa, depois eu investiguei esse médico e eu falei assim, peraí, esse médico foi processado por negligência médica com criança, foi processado por outras coisas que tem a ver com criança, foi processado também por não pagar contas de cartão de crédito, que seja. Então, peraí, um problema financeiro, já tem outras coisas erradas com coisa de criança, e o advogado me mandando as coisas, eu falei, uou, parece que isso foi algo feito de uma maneira planejada para conseguir evidência de um caso de molestação. Como eu estava dizendo antes, graças a Deus isso não aconteceu, certo? Apareceu outro médico, teve uma observação, não foi conseguido fazer. Se esse era o plano, não foi conseguido fazer. Agora imagina se consegue, certo? Um caso desse, eu vou para a cadeia para o resto da minha vida, sendo uma pessoa inocente. O pior ainda é com a filha minha, que o problema meu não é de que deixar a filha com a mãe. Não. Eu tenho 50% de guarda junto com ela. Não tem problema nenhum aqui. O problema é de que essa pessoa é uma pessoa de que eu não vejo fazendo coisa boa para a filha e usa a filha
como uma maneira de me atingir, mesmo se vai fazer coisas ruins para a filha. E isso acontece muitas vezes, certo? E eu posso falar para vocês que esse poder que tem muitas vezes o governo, quando você vai e faz acusação falsa, é algo que muitos pais eles deixam de seguir a ser pai da criança. Eu tive muitas pessoas, muitos amigos falaram o quê? A minha liberdade, não, deixa aí, meu filho quando crescer ele vai me ver. Mas não foi algo, e eu não desisto da minha filha por maneira alguma. E continuo na luta. A única coisa é que o sistema é um sistema ruim. O sistema de família que temos aqui nos Estados Unidos, das varas de família, é um sistema ruim. Eu não estou aqui para estar falando mal de juízes ou coisa assim, mas é um sistema, muitas pessoas, eu tenho muitas histórias, se você conversa com os brasileiros, você vai ver. E se você nunca foi a uma corte, uma vara de família aqui, você vai ver. Não é igual as pessoas pensam que você vai lá e você tem a sua maneira que você fala, o outro fala e mostra a prova e tudo isso. Não é assim que funciona, certo? Só para vocês terem ideia, o advogado dela, ele chegou a colocar várias coisas lá dentro, várias mentiras, alterar ordem de juiz, certo? E tudo escorregando para dentro e eu tenho que ficar lutando. E agora ele quer quase $100 mil que eu pague para ele. Então vocês verem a tremenda injustiça que muitas vezes passa na vara de família. Por sorte minha, que eu posso me defender, mas mesmo assim não é uma boa ideia, eles não gostam e é um problema tremendo. Eu venho agora a vocês a um apelo que todos aqueles que veem esse vídeo, deixa o seu like, deixa seu comentário, suporta esse canal, porque eu quero juntar nossa população, eu quero juntar não só a nossa população, a população em geral americana, para a gente poder fazer melhoras, poder fazer trocas, câmbios nesse sistema que existe, esse sistema de família aqui, que é um sistema que não vê muito o melhor interesse da criança como deveria de ser. Muito obrigado, espero que todos sejam atendidos iguais na justiça quando vocês vão, mas não parece ser dessa maneira. Então, esse momento, vou tentar falar com o governador da Flórida, o legislador aqui da Flórida também, para poder ver se há mudanças, se há coisas que possam ser feitas para o benefício de nossa população. Muito obrigado, agradeço a todos.